Hoje pela manhã, eu trouxe aos irmãos um estudo bíblico, falando do papel da Rússia, da nação russa, dentro das profecias bíblicas. Esse estudo está na página da igreja no YouTube, você pode assisti-lo. E hoje à noite eu quero falar sobre a volta de Cristo. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, Mateus 24. Encontrando o texto, se você puder colocar-se em pé, faça isso. Eu vou ler apenas o verso 3 do capítulo 24. Mateus 24, versículo de número 3. A palavra de Deus nos diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Senhor, nós todos carecemos de sabedoria ao lidarmos com este texto e com as grandes verdades que encontramos aqui. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará a não somente termos o conhecimento, mas o temor do Senhor em nosso coração, de forma que o medo das coisas desse mundo se dissipe e a nossa confiança no Senhor se fortaleça. É em nome de Cristo, nosso tão grande Salvador, que te pedimos. Amém. Podem se assentar. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Mateus 24 traz o sermão chamado sermão profético, proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer algumas coisas durante a explanação aos irmãos nessa noite. Primeiro, eu quero deixar claro aos irmãos a diferença que há bíblica, o ensino bíblico, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Há diferenças? Sim, diferenças claras. A segunda vinda de Cristo, ela se divide em duas partes, em dois momentos. Quando o Senhor vem buscar a sua igreja e quando o Senhor então vem para reinar nesse mundo. Então, quando lemos aqui, que sinal haverá da tua vinda, nós temos que prestar atenção que esta pergunta vem dos lábios de um judeu. Então, o que os judeus querem saber? Quando, Senhor, tu virás para reinar sobre este mundo, como nos é prometido no Velho Testamento? Eles não estavam perguntando sobre o arrebatamento. Eles estavam perguntando sobre a segunda vinda predita no Velho Testamento. Então, primeiro nós vamos fazer a diferenciação entre arrebatamento e segunda vinda para reinar. Depois, nós vamos, observando o capítulo 24, determinar o que ocorre, então, logo após a segunda vinda. Ou melhor, logo após o arrebatamento, antes da segunda vinda, para que possamos perceber quando a segunda vinda se dá. E terminaremos falando sobre os sinais que nos mostram que tanto o arrebatamento e 7 anos depois a segunda vinda estão muito, mas muito próximos do nosso tempo. Como eu lhes disse, eu quero começar lhes dizendo a respeito da diferença bíblica que há entre o arrebatamento e a segunda vinda. Eu vou apenas citar-lhes algumas questões, uma vez que depois eu quero adentrar o capítulo 24 de Mateus. Primeiramente, o arrebatamento, quando ele se der, Cristo voltará nos ares. Ele não pisará nesse mundo, e nem este mundo o verá. Ou seja, quando der-se o arrebatamento, Cristo virá às nuvens, e não colocará os seus pés sobre esse mundo. E o mundo, as pessoas que não são salvas, elas não vão perceber absolutamente nada do que está acontecendo. Elas perceberão apenas após, então, os crentes serem arrebatados deste mundo. Já na segunda vinda, Cristo desce e põe os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e todo o mundo verá. Sabe,
Quando eu ouvia do meu pastor a mensagem sobre esta questão em Mateus 25 e Mateus 24, eu ficava imaginando isso na década de 80, como que todo mundo veria Cristo retornando e colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E se você estava já era da igreja nessa época, da década de 80, e já estudava a Bíblia, você também imaginava, olha, mas talvez aqui seja de noite. Eu pensava assim, lá no Japão é de dia, aqui é de noite, existe tudo isso. Como que pode o mundo inteiro ver algo que está acontecendo num lugar específico? Hoje alguém tem dúvidas como? Não. Hoje para nós isso se tornou normal. Mas então, quando da segunda vinda, o mundo inteiro verá e ele colocará os pés sobre esse mundo. E, além disso, uma outra diferença é que o propósito do arrebatamento é ressuscitar os crentes mortos e trasladar todos eles, juntos com os crentes ainda vivos, para a presença do Senhor no céu. Ou seja, Cristo vem ressuscitar a igreja e unir toda a igreja com aqueles vivos e levá-los ao céu. Na segunda vinda, o propósito é julgar. Cristo vem julgar Israel, julgar as nações, como Mateus 25 nos mostra. O arrebatamento, ele é precedido pelo julgar das obras dos salvos. Sabe o que acontecerá enquanto houverem os 7 anos da tribulação aqui neste mundo? Sabe, se você é salvo em Cristo, onde você estará? Você estará no céu, fazendo o quê? Acontecerão 2 coisas no céu durante o tempo da tribulação aqui na terra. Primeiro, o bema de Cristo, ou seja, o julgamento das obras dos salvos. E depois, as bodas do Cordeiro, ou seja, a união entre Cristo e a igreja. E enquanto isso estiver acontecendo aqui, acontecendo nos céus, como fruto do arrebatamento, aqui nesta terra, Deus estará julgando a incredulidade dos perdidos. Na primeira vinda, no arrebatamento, como eu disse, o mundo não vê o Senhor. Na segunda vinda, todo olho verá. Na primeira vinda, Cristo volta como noivo para sua noiva. Na segunda vinda, no arrebatamento, Cristo volta como noivo para sua noiva. Na segunda vinda, Cristo volta como juiz e rei da terra. No arrebatamento, a igreja é removida da terra. Na segunda vinda, a igreja volta a este mundo para reinar com Cristo. Quando ocorre o arrebatamento, tem início a tribulação. Quando ocorre a segunda vinda, tem fim a tribulação e início o período milenar. Quando ocorrer o arrebatamento, então o anticristo será revelado. Quando ocorrer a segunda vinda, o anticristo será destruído. Quando ocorrer o arrebatamento, não haverão modificações nesse mundo, ele continua o mesmo. Mas quando ocorrer a segunda vinda, terá que haver modificações, porque esse mundo, nos 7 anos da tribulação, realmente foi estraçalhado de todas as formas que nós podemos pensar. O arrebatamento precede o dia da ira de Deus. A segunda vinda segue então a este dia. No arrebatamento, a esperança da igreja é estar na presença do Senhor. Na segunda vinda, a esperança de Israel é ter parte no reino do Senhor. O arrebatamento está ligado ao programa de Deus para a igreja. A segunda vinda, ao programa de Deus para Israel e as nações. No arrebatamento, Cristo ainda não vai receber o seu trono. Na segunda vinda, Cristo vem para reinar no trono de Davi. Agora você quer saber a principal delas? O arrebatamento é iminente. Pode ocorrer hoje. A segunda vinda é precedida de sinais. O arrebatamento, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, ninguém sabe quando se dará. A segunda vinda é precedida pelos sinais que estão registrados em Mateus 24. Então abra agora a sua Bíblia comigo a Mateus 24. Então, os discípulos querem saber no verso 3, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Como saberemos que o Senhor está vindo? Então, agora Jesus vai dizer-lhes sobre os sinais da sua segunda vinda. Ou seja, quando chegar o tempo de que ele virá para reinar sobre este mundo. E ele faz isso como? Ele faz isso nos demonstrando
como é esse tempo que nós chamamos de tribulação. Como que Jesus apresenta os sinais da sua vinda para reinar? O texto de Mateus 24, primeiro eu vou dividi-lo. Se você quiser anotar isso na sua Bíblia, vai facilitar sua leitura depois. E eu vou dividi-lo e depois aplicá-lo. Dos versos 4 até o verso 14, são uma descrição dos 3 anos e meio primeiros da tribulação. Então aqui são aqueles 42 meses que compõem a primeira parte da tribulação. O verso 15 demonstra o que acontece exatamente no meio da tribulação. Então o verso 15 de Mateus 24 nos diz como que isso vai diferenciar a primeira da segunda parte. Os versos 16 até 26 apresentam como será a segunda parte da tribulação, para então, dos versos 27 a 31, nos apresentar a vinda do Senhor para reinar neste mundo. Vamos começar pela primeira parte da tribulação. Jesus disse aos seus discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, ele está alertando eles a respeito disso. E qual é a razão da cautela? Porque no tempo, quando então, após houver o arrebatamento e começar a tribulação, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Assim que a igreja for tirada da terra, começa um processo, e não é estranho esse processo, porque no tempo da tribulação, este mundo provará de uma decadência moral como jamais provou. Realmente a decadência da humanidade será inigualável e talvez indescritível. E em meio a todo o caos que se formará, muitos se apresentarão como Messias enviados por Deus. E ele diz que muitos seguirão esses homens. Durante a primeira parte da tribulação, haverão rumores de guerras, haverão realmente toda a forma de movimentações militares, como eu citei nesta manhã aos irmãos. O verso 7 diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Eu citei alguns desses aos irmãos nesta manhã, demonstrando que quando, na primeira parte da tribulação, o Império Russo, junto com todos os seus aliados islâmicos, tentarem invadir o território de Israel, haverá um tão grande terremoto que dará fim àquele enorme poder militar. Na primeira parte da tribulação, os homens vão ver tudo isso. Sabe, eu procurei explicar hoje de manhã aos irmãos que o poder do anticristo, ele não vai ser absoluto, ele vai ser desafiado. Então, por que guerras, rumores de guerras e tudo isso? Porque outros reinos desafiarão o poder do anticristo neste mundo. Em jogo está o quê? O centro do mundo está aonde? Em Jerusalém e naquilo que ela representa. Então o verso 8 diz que todas essas coisas são apenas o princípio de dores. E por que Jesus diz isso? Porque realmente o grande mal, a grande tribulação, ocorrerá na segunda parte dos 3 anos e meio. Ele diz, olha, aquilo que vai acontecer na primeira parte são apenas o princípio de dores. Realmente as coisas vão tomar um rumo como se elevando, crescendo as tensões, porque realmente na segunda parte da tribulação ocorrerão coisas terríveis. O verso 9 diz aos judeus que então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe, a primeira parte da tribulação, haverá um ministério de 144 mil judeus. Quem são esses judeus? 12 mil judeus de cada uma das tribos de Israel. 12 jovens virgens que não tocaram em mulher e que serão chamados a pregar o evangelho do reino em todo o mundo. Além deles, 2 testemunhas se levantarão. Nós não sabemos exatamente quem são esses 2 grandes homens, mas 2 homens se levantarão e eles testemunharão desta verdade. Então é dito que muitos realmente hão de trair-se uns aos outros e falsos profetas hão de enganar a muitos.
O verso 13 diz que aquele que, ou melhor, o verso 12 ainda, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então vem um verso que é muito mal usado por aqueles que querem distorcer as Escrituras. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe por que está dizendo isso? Pela questão do que diz o verso 14. E este evangelho do reino. Qual é a mensagem pregada no tempo da primeira parte da tribulação? É a mesma mensagem que João Batista pregou e que Jesus pregou antes da cruz. Você lembra qual era o anúncio de João Batista aos judeus? E qual foi o anúncio de Jesus aos judeus? Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Qual é a mensagem que será pregada na primeira mensagem, no primeiro tempo, a primeira metade da tribulação? As pessoas não devem, essa é a mensagem, não confiem no rei que está aí. O verdadeiro rei está vindo. O real rei está para realmente surgir deste mundo. Muitos hão de crer nessa mensagem. Mas sabe por que eles precisam perseverar até o fim? Porque aqueles que crerem no Rei Jesus pagarão com a sua própria vida. O anticristo vai fazer todo tipo de mal, de morte, àqueles que rejeitarem o seu reino e testemunharem que creem que muito em breve Jesus se manifestará. Eles pagarão com a vida a sua fidelidade ao Rei Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, que não aceitar o sinal da besta, que não se curvar diante da sua autoridade, este será salvo, enquanto ouvirem o evangelho do reino pregado a todas as nações. Não será mais o evangelho que nós ouvimos hoje. Não é mais o evangelho da graça. Creia em Jesus, o Salvador. É o evangelho do reino. Aguarde o rei e, se preciso for, morra pelo rei. Aqui então demonstra como será a vida dessas pessoas. No verso 15, nós temos o que acontece exatamente no meio desses 7 anos de tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Sabe do que ele está falando? Nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, os judeus acreditarão que o anticristo é o Messias. Muitas pessoas neste mundo acreditarão que aquele que foi prometido é realmente a pessoa do anticristo. Mas quando chegar o meio destes 7 anos da tribulação, ele vai revelar-se realmente como ele é. E como que Daniel diz que o anticristo vai revelar-se. Uma das primeiras coisas que ele faz no princípio da tribulação é permitir que os judeus reconstruam o seu templo em Jerusalém. Quantos aqui já viram aquela foto famosa de Jerusalém com o Domo da Rocha? Aquele prédio islâmico antigo com uma cúpula dourada. Já viram? Aquele prédio está sobre o Monte Moriá. Lembra alguma coisa do Monte Moriá? Quando Abraão foi oferecer Isaque? Então é aquele monte, aquele lugar. Foi ali que Salomão construiu o primeiro templo. Aquele é o lugar do templo. Durante muitos anos se imaginou que aquela cúpula está construída exatamente sobre os fundamentos do templo. Mas pesquisas arqueológicas demonstraram que não. Ela está um pouco ao lado do real lugar onde Salomão construiu o templo e onde Deus derramou a sua glória. Sabe, os judeus, e isso é testemunhado por eles, eles já possuem tudo aquilo que é necessário à construção de um novo templo. E quando então a paz conquistada pelo anticristo for estabelecida na Palestina, os judeus hão de construir então este templo. O templo que agora estará ao lado daquela mesquita no Monte Moriá. Eles vão retomar os sacrifícios, eles vão retomar a adoração ali. Eles estão muito felizes porque o anticristo permitiu que tudo isso acontecesse. E eles creem então que aquele homem realmente é o Messias. Mas então, na metade da tribulação, ele entra naquele templo, ele traz um animal imundo, e ele oferece no templo, e a partir desse momento, ele exige que ao invés de Deus, ele seja adorado. No momento que o anticristo faz isso, os olhos dos judeus se abrem,
E eles perceberão então quem realmente é aquele homem e o que ele está fazendo. Então agora Jesus, a partir do verso 16, ele começa a nos narrar a segunda parte da tribulação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Vocês estão acompanhando os noticiários sobre a tentativa de fuga dos ucranianos e de pessoas de outros países para a Polônia, para a Romênia. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Como é difícil fugir. É o inverno lá, a neve abundante nas montanhas, há toda a dificuldade. Sabe, aquilo ali é apenas uma pequena demonstração do que vai acontecer na tribulação. Jesus está dizendo aqui, realmente, olha, se você está no campo, não volte para a cidade, esqueceu alguma coisa, não volte para buscar. E ele chega a dizer, ai das grávidas, como as gestantes vão fugir naquele dia, como isso vai acontecer se a fuga dos judeus ocorrer no inverno. Jesus diz no verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Sabe o que significa isso? Significa que o Senhor determinou que apenas a segunda parte da tribulação seja esse período realmente de grande aflição. Quando ele diz que esses dias foram abreviados, ele está dizendo, não serão os 7 anos de imensa aflição. Eu reservei a aflição para os 3 anos e meio finais, para que nos primeiros 3 anos e meio, então pudesse ainda haver salvação. O verso 23 e 24 nos demonstra que muitos se levantarão ainda como Cristo. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Este exemplo é dado porque nesses 3 anos e meio finais da tribulação, Deus vai proteger Israel no deserto. Deus vai esconder a nação de Israel dos olhos do anticristo. E ele vai proteger e cuidar o seu povo, até aquilo citado então no verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora ele está dizendo como será a sua segunda vinda. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Ou seja, onde estiver acontecendo a guerra, ali está o tumulto e a reunião de todos. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É aqui que Jesus vem. Quando Israel estiver muito próximo de ser completamente destruído pelo anticristo e seus exércitos, então Jesus volta. Todo olho o vê e todo olho contemplará que aquele que antes foi rejeitado pelos judeus verdadeiramente é o seu Messias. Quais são os sinais do arrebatamento? Até agora nós vimos os sinais da segunda vinda. Mas sabe, nós não devemos confundir tais sinais com os sinais que a Bíblia claramente apresenta a respeito do arrebatamento. É interessante, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15. Faça isso, 1 Coríntios 15. Há um texto ali que eu quero lhe demonstrar. Como nós saberemos que chegou o arrebatamento?
Qual é o sinal que então realmente nós estamos vivenciando o arrebatamento? Sabe, não há nenhum sinal físico exterior ou anterior ao arrebatamento. Não há nenhum sinal material de que isso está às portas. Em 1 Coríntios 15, verso 50, nos diz então o que nós veremos quando realmente o arrebatamento estiver acontecendo. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual é o sinal que nós vamos perceber que chegou o momento do arrebatamento? Notem que o Senhor diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É neste momento que nós sabemos que ocorrerá então aquilo que tanto esperamos. Estes são os únicos sinais visíveis de que o arrebatamento está ocorrendo. Agora, quais são os sinais de que este tempo está às portas? Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo capítulo 4. Quais são os sinais que a Bíblia nos apresenta de que realmente estamos próximos do tempo do arrebatamento? Os sinais que a Bíblia nos apresenta, 1 Timóteo capítulo 4, são sinais na igreja, são sinais da decadência daquilo que ocorre com a fé neste mundo. Em 1 Timóteo 4, verso 1 é dito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como que nós sabemos que o arrebatamento está próximo? Você já viu apostasia da forma que nós vemos hoje? Você já viu o que está sendo pregado aí fora? Você já viu qual é o evangelho que as pessoas estão ensinando? Você já percebeu qual é a mensagem que as pessoas estão ouvindo? O texto está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Que últimos tempos? O tempo desde a ida do Senhor após a sua ressurreição até o arrebatamento. Todo este tempo que já dura quase 2000 anos. A apostasia crescente o marcaria. As pessoas iriam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha, eu procuro ouvir mensagens e aquilo que se publica. Quanta e quanta coisa tem sido dita em nome do Senhor que jamais Deus disse. Literalmente, doutrina de demônios, doutrina de espíritos enganadores, causados pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que têm a mente cauterizada a própria consciência, que proíbem coisas que Deus não proibiu. Os sinais, então, estão dentro da apostasia. Se você puder ir comigo a 2 Timóteo capítulo 3, ali há mais questões que envolvem isto. 2 Timóteo capítulo 3, os 5 primeiros versos nos dizem assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os nossos tempos são tempos trabalhosos, irmãos. São tempos difíceis. Agora notem como serão os homens dos últimos dias. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então é dito, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo aparência de quem serve a Deus, sem que não estão nem um pouco dispostos em honrar o nome de Deus. Se você pode continuar comigo, em Apocalipse capítulo 3, nos é dito, nos é demonstrado qual é o estado da igreja no fim
antes do tempo do arrebatamento. Aqui o Senhor escreve as suas cartas, em especial as cartas que ele escreve à igreja em Filadélfia e Laodiceia, revelam o tempo do fim. Notem o que é dito sobre a igreja de Filadélfia, que representa a igreja do nosso período. O verso 8 diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode achar. Então é dito, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Sabe o que nos demonstra que o arrebatamento está às portas? A igreja de Cristo nunca foi tão fraca nesse mundo como nos nossos dias. Nunca vimos tanta apostasia, tanta mentira e tanta fraqueza. A igreja de Cristo nos nossos dias se tornou um arremedo daquilo que um dia ela foi. A fraqueza espiritual dos crentes é tamanha, tal qual possivelmente jamais se viu no tempo da graça. A fraqueza espiritual de crentes e de igrejas chegou a tal estado, a tal ponto, que é melhor que o arrebatamento venha logo. Olha o que diz o verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens. O estado da igreja é de tanta fraqueza que ela não é chamada a conquistar outros lugares. Ela é chamada a guardar o que já conquistou. Ela é chamada a reservar o que já conquistou. Com pouquíssimas exceções, aqui ou acolá, esse é o estado geral da igreja de Cristo no nosso tempo. O que nos demonstra que o arrebatamento está à porta? A igreja nunca foi tão fraca e tão pouco representativa neste mundo. Os sinais que virão após o arrebatamento demonstrarão que a segunda vinda de Cristo está próxima, muito bem descrito em Mateus 24. Mas os sinais do arrebatamento em si estão diante dos nossos olhos e da nossa vida espiritual. Diante realmente de uma igreja que tem perdido a confiança e o amor pelo seu Senhor. Eu quero terminar dizendo e lhe demonstrando o que significa realmente crer no arrebatamento da igreja, no arrebatamento iminente da igreja. Eu vou lhe dar 3 condições, e eu peço que você julgue o seu coração a partir dessas 3 condições. Eu creio que boa parte dos crentes crê no arrebatamento apenas como uma doutrina, uma declaração de fé, mas esse conhecimento não muda nada na vida deles. Nada. Eles creem que Cristo está às portas. Eles se importam em ver os noticiários, ver o que está acontecendo na Rússia, ver o que está acontecendo com os países islâmicos, ver isto, ver aquilo. Estão realmente conhecendo que isso tudo é verdade, mas sabe o que acontece? Não muda nada na vida deles. Não há mudança nenhuma. Esta verdade não os molda. Uma segunda posição é aqueles que creem, ouvem, são curiosos, fazem perguntas, mas se interessam mais na vinda do Senhor do que no Senhor que está vindo. Nós não somos curiosos quanto ao arrebatamento. Sabe qual é a nossa real curiosidade, o nosso real desejo? É quem vem no arrebatamento. Não é o fato do arrebatamento. Não é o dia do arrebatamento em si. Não é as coisas incríveis que acontecerão no arrebatamento. É aquele que vem no arrebatamento. É Jesus Cristo. O centro da nossa atenção não está nos fatos que se darão, mas naquele que vem diante de todos esses fatos. Quando você é apenas curioso, você não representa de forma alguma o seu amor e a sua devoção por Cristo. E por fim, aqueles que vivem verdadeiramente debaixo da influência moldante e purificadora, diante da verdade que muito em breve verão o rosto do seu Senhor. O simples pensamento que muito em breve
nós veremos Cristo face a face, deve nos despertar o temor em nossa vida. Não é qualquer um que nós veremos. Não é qualquer pessoa que nós veremos. Nós simplesmente contemplaremos o rosto, além de ser daquele que deu a sua vida por nós, do maior e inigualável homem que já pisou nesse mundo. Porque simplesmente ele não é apenas um homem, mas ele é o próprio Deus. Você treme diante da expectativa de fitar os olhos de Cristo? Você treme diante da expectativa de ver o rosto que nós tanto imaginamos, tanto pensamos como Ele é, de contemplar a sua glória vindo nas nuvens nos buscar, para que então não mais Ele esteja entre nós como cremos e agora está, mas nós estejamos entre Ele. Eu quero terminar lhe dizendo isto. De nada vale ser curioso, de nada vale debater doutrina, este ou aquele ponto. Sabe, o que eu apresentei a vocês não é um ponto pacífico. Muitos outros apresentam com diferenças aqui ou acolá, e nós não estamos aqui para disputar com ninguém. Ou seja, a questão do arrebatamento de tudo isso não é uma disputa, uma curiosidade ou simplesmente uma doutrina. É uma pessoa, Jesus Cristo. Então eu preciso terminar esse tempo lhe dizendo, se você realmente conhece aquele que está para vir, se você realmente sabe quem é, o tão grande Salvador, aquele que deu a vida por você e está pronto a vir buscar a sua igreja. Vamos fechar os nossos olhos.